Hoje nós vamos comentar um assunto que está dando o que falar no cenário político. O STF abriu mais uma investigação, dessa vez contra o deputado Marcel Van Hatten, e Bia Kicis veio a público para defender o colega e criticar o que ela vê como uma perseguição. Bia lembra que enquanto o ministro Flávio Dino manda abrir o inquérito contra o Van Hatten, o ministro André Mendonça arquivou 5 processos contra o deputado Nicolas Ferreira lá em abril, por conta de um discurso polêmico que ele fez no Dia Internacional da Mulher. A questão que fica é, por que um deputado pode falar na tribuna e ser protegido pela imunidade parlamentar e o outro não? Nesse vídeo, Bia Kicis explica o que está rolando e por que a imunidade parlamentar é tão importante para garantir a liberdade de expressão dos deputados. E claro, critica o que ela chama de censura política. Bora ver o que ela tem a dizer sobre tudo isso. Olá, meus amigos. Nesses tempos em que estamos assistindo perseguição, investigação contra deputados por usarem a palavra na tribuna, como esse caso do deputado Marcel Van Hatten, que fez uma denúncia de um delegado da Polícia Federal em que o ministro Flávio Dino mandou prosseguir com a investigação, mandou abrir inquérito contra ele, nós precisamos lembrar de uma decisão tomada pelo ministro André Mendonça este ano ainda, em abril de 2024. O ministro André Mendonça mandou arquivar cinco petições contra o deputado Nicolas Ferreira, que usou da tribuna no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, para denunciar que homens estão ocupando lugares reservados a mulheres. Então, no Dia Internacional da Mulher, foi preciso um homem, um deputado, subir na tribuna, e ele colocou uma peruca para chamar a atenção, né, do que ele estava falando, para defender o espaço das mulheres. Eu agradeço ao deputado Nicolas, inclusive eu que sou autora de um projeto de lei, para que o único critério aceitável para que um atleta possa participar de um time, de uma seleção feminina, seja o critério biológico, né? Então eu tenho que agradecer ao deputado Nicolas, porque esse projeto não anda lá na Câmara, porque tem mulheres que se dizem defensoras de mulheres que não permitem que ele ande. Mas o que eu quero dizer é que o ministro André Mendonça, ele fundamentou a sua decisão na lei e na Constituição. Primeiramente no artigo 53 da Constituição Federal, que é a nossa imunidade parlamentar. Parlamentares são absolutamente invioláveis, civil e penalmente, por suas palavras, votos e opiniões. Lembrando que quando nós subimos à tribuna, ou quando nós falamos como parlamentares, nós estamos representando todos os eleitores que votaram em nós. O ministro ainda lembrou que não é só na tribuna, que mesmo fora da tribuna, desde que no exercício da atividade parlamentar, o parlamentar continua tendo imunidade. Tá? Então, nas redes sociais, para se comunicar com o seu público, numa entrevista, sempre que ele tiver no uso da sua atribuição de parlamentar, ele tem imunidade parlamentar. Também, o ministro André Mendonça, ele lembrou que não é o fato de você falar com mais veemência que você vai perder essa imunidade. Eu vou abrir aspas porque ele disse aqui. A atividade parlamentar engloba o debate, a discussão, o esforço de demonstrar, por vezes, de forma contundente e mediante diferentes instrumentos retóricos, as supostas incongruências, falhas e erros de adversários e de discursos políticos e ideológicos contrários. Fecha aspas. No caso, a peruca que o Nicolas usou foi um recurso, né, para passar a sua mensagem. Tá? Outra coisa, o ministro também disse que já é jurisprudência do Supremo, que quando o Ministério Público, que é o titular da ação penal, pede o arquivamento, não tem como o juiz continuar com a ação. Mas isso tem acontecido. No inquérito do Fim do Mundo, que é o das fake news, ou das milícias digitais, em que o Ministério Público pede o arquivamento e o ministro Alexandre não arquiva, ele prossegue. Ou então, como ele fez no das milícias digitais, ele encerrou aquele e abriu outro igual, com o mesmo objeto e com o mesmo fim. Então, eu quero dizer que nesse momento, né, da gravidade do que está acontecendo, que a imunidade parlamentar, que não é um privilégio, é sim uma prerrogativa de função, e é uma prerrogativa que ela é essencial para a existência da própria democracia. Tá? Nesse momento em que ela vem sendo violada, né? Eu quero, em primeiro lugar, prestar minha total solidariedade ao deputado Marcel Van Hatten, mais uma vez. Eu fiz da tribuna, né, enquanto ele falava, contava o que estava acontecendo, eu fiquei ao lado dele, em pé na tribuna. E agora o senador Rogério Marinho fez uma representação, apresentou à PGR, Procuradoria-Geral da República, né, ao Ministério Público, uma representação contra esse delegado, que são 9 delegados, né, que agora está investigando o Marcel. Mas ele entrou por conta da denúncia do Marcel Van Hatten, que tinha a ver com a atuação desse delegado no caso do Felipe Martins. Vamos acompanhar e não vamos nos calar. A gente precisa estar sempre, né, mostrando o que é o certo. Mesmo que a grande maioria, ou que uma minoria que tem o poder da caneta, faça o errado, insista em fazer o errado, nós temos que continuar mostrando o que é o certo e não aceitando de forma nenhuma meias verdades, mentiras, censura e perseguição.
Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas fiquem informadas sobre tudo que rola na política e não se esqueça de deixar o seu like.